Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou aqui a pedido de uma seguidora aí da página que me pediu para compartilhar a história de Jairo, recursos visuais e como eu contaria a história de Jairo. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco da história com vocês, qual o material que eu utilizo, como eu conto a história. Então, a princípio, eu já contei a história de Jairo usando roupas, né? Eu até compartilhei algumas fotos aí com vocês, que eu ministrei esses dias. Roupas feitas de TNT, onde eu visto os personagens. Mas eu também utilizo figuras que representem os personagens da história. E aqui eu vou começar a compartilhar com vocês. Esse primeiro personagem, ele vai representar Jairo na nossa história. E assim, esses personagens foi eu que criei, né? Eu que desenhei, o molde foi feito por mim. E quando eu fiz esses personagens, foi bem interessante. Os primeiros que eu fiz, esse aqui não é um dos primeiros, mas os primeiros que eu fiz era bem mais simples, assim, não tinha muitos detalhes. Eu não utilizava o giz para fazer a sombra, né? Eu usava canetão, aqueles caneta permanente. Mas foi o meu testemunho com visuais, é algo muito interessante, porque às vezes você se vê na mesma situação que eu me via naquela época. Eu estava no início do ministério, eu não tinha condições de comprar recursos visuais, eu não sabia confeccionar, não tinha moldes com facilidades na internet. E aí eu utilizava, eu não sabia desenhar também, eu utilizava quando eu ia ministrar algumas figuras pequenas, figuras no data show, mas um dia eu fui convidada para pregar em um congresso e eu não tinha um material, e tinha questão de um mês para eu poder preparar o material. Foi em Horizon, no primeiro congresso que eu ministrei, e então eu fui orar, fui pedir a Deus, tirei aquele mês para orar, orando durante a madrugada, e dentro de mim estava um desespero, porque eu não sabia o que fazer. Como eu vou ministrar se lá eu não consigo utilizar o data show? Então eu comecei a orar e pedir para o Senhor uma estratégia, porque eu não tinha condições de comprar a roupa para vestir, eu não tinha condições de comprar os recursos visuais, o que eu ia fazer. E eu comecei a orar e pedir estratégia para o Senhor. E um dia de madrugada o Senhor me deu um sonho como confeccionar esses personagens, o material que eu deveria utilizar, como eu deveria riscar. Eu vi em sonho. E no outro dia eu acordei, já fui atrás do material e era como se eu fosse vendo onde eu tinha que riscar, e eu fiz a história, os personagens para a história de Daniel e seus amigos, a decisão de não se contaminar. Então talvez você está aí pensando que você não sabe fazer, você não sabe confeccionar, você não tem condições para isso. E o Senhor, Ele é a tua provisão, Ele te capacita. Se Ele colocou esse ministério em tuas mãos, Ele vai te dar uma estratégia. Talvez a estratégia que Ele te dê não é a mesma que a minha. Talvez você não vai utilizar personagens de EVA, talvez você vai utilizar outra coisa. Mas o importante é você ter a confiança que o Senhor, Ele te capacita para essa obra que Ele colocou nas suas mãos. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo, né? Que o Senhor, Ele nos faz conquistar aquilo que Ele planejou para nossa vida. Então, naquela época eu não tinha quem ajudava. A gente não tinha esses cursos online que a gente vê hoje, muitos cursos online ensinando a confecção de recursos visuais. Também não tinha ninguém que compartilhava ideia, pelo contrário, eu fui bloqueada em vários Facebooks, algumas pessoas me bloqueou e eu sou bloqueada até hoje por causa de recursos visuais. E eu sempre tive um respeito de não copiar os visuais do outro, não ir lá e copiar e fazer igual. Eu sempre quis uma coisa minha em respeito às pessoas, porque eu procuro respeitar.
Se eu tô confeccionando para venda, eu não acho certo ir lá e copiar e fazer igual de outra pessoa que faz para venda. Mas enfim, isso é questão de cada um, né? Então eu procuro respeitar as pessoas, respeitar o trabalho, porque eu sei que pra gente criar algo, a gente, né, paga um preço, a gente sofre. Então tem essa questão do respeito, respeitar o outro, é o amor ao próximo. No respeito a gente mostra o amor também. E então eu sofri com essa questão de bloquear, apesar de não copiar, mas por confeccionar visuais também, eu comecei a confeccionar para mim, e o Senhor começou a abençoar, eu comecei a confeccionar para venda, porque eu não trabalho fora. Então o recurso visual foi uma porta que o Senhor abriu na minha vida financeira também para abençoar e eu ajudar em casa. Não é algo assim que eu falo assim, nossa, eu ganho um dinheirão, mas o pouco que entra já dá pra alguma coisa, já dá pra ajudar, principalmente na questão que a gente investe muito no Ministério Infantil. Então, se você ainda não sabe, né, como fazer, eu vou estar tentando na medida do possível, a ajuda que eu não recebi no início, eu tô tentando ajudar vocês. Na medida do possível eu vou colocar como fazer o molde. Quem puder participar do curso online, participe, vai ser muito bom, vou estar compartilhando ideias com vocês, como confeccionar. E quem não pode fazer o curso ainda, vai aguardando aí na página, que assim que possível eu vou estar também compartilhando com vocês ideia. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham comigo as fotos. Eu tenho recebido muitas fotos no meu WhatsApp, no Messenger, de pessoas que estão confeccionando as caixas de presente, o castelo com os passinhos, e eu fico muito feliz, a boneca articulada. Então eu fico muito feliz porque eu vejo que tá dando frutos. Então que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, tá bom? Então vamos lá pra minha história, que eu já enrolei 6 minutos. E quando eu vou começar a história de Jairo, eu gosto de começar ou falando da vida de Jesus, do plano do Senhor, o plano, né, de Deus, o amor de Deus pelo mundo. Eu não tenho o personagem de Jesus aqui pronto pra mim mostrar pra vocês, mas então quando eu vou falar, eu começo contando do amor de Deus, que enviou seu filho, nasceu aqui como um bebezinho, assim como você. Assim como eu era só um bebezinho, Jesus também nasceu nesse mundo como um bebezinho. E ele foi crescendo, crescendo, até que chegou à idade de 33 anos e ele começou a exercer o ministério dele. Ele começou a andar por vários lugares, curava as pessoas, libertava e ensinava muitas coisas para as pessoas. Ensinava o caminho certo a seguir, como fazer para chegar ao céu. Então Jesus foi um grande exemplo, tanto para mim quanto para você. Tinha pessoas que seguiam Jesus de vários lugares, de várias cidades. Umas seguiam Jesus porque o amavam, outras seguiam apenas por seguir, ou porque queriam um milagre, uma libertação, ou porque era curioso. Mas tinha as pessoas que seguiam Jesus porque o amavam. E você? Qual o motivo que você segue Jesus? Você segue Jesus porque você o ama? Na época de Jesus, tinham pessoas que eram denominadas os fariseus. Sim, os fariseus religiosos. Eles eram muito religiosos, seguiam os mandamentos de Moisés, toda a risca, e não permitiam que as pessoas erravam. Eles achavam que os pecados não podiam ser perdoados. Eles apedrejavam as pessoas, matavam por causa dos seus pecados. Mas eles também eram pecadores, mas eram hipócritas. Jesus sempre chamava eles assim, por quê? Porque eles viam o pecado dos outros, mas não viam o seu próprio pecado. Não procuravam consertar os seus próprios pecados. E eles sempre se diziam santos e religiosos. Um desses era Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, muito religioso. Jairo, ele era um daqueles que cuidavam do templo. Se fosse nos dias de hoje, poderia ser um dos pastores da igreja. Mas
Jairo fazia parte das pessoas que não criam em Jesus. Os fariseus não acreditavam em Jesus, achavam que Jesus era um mentiroso. E Jairo também estava no meio desses. Jairo era casado e ele tinha uma filha. A sua filha tinha 12 anos e certo dia ela ficou muito doente. Jairo tinha muito dinheiro. Jairo era assim, rico, tinha muito dinheiro. E ele chamou os médicos e pagou, comprou remédios caros, quem sabe, gastou muito dinheiro para que os médicos curassem a filha dele. Mas nada adiantou. Ela ficou muito doente. A esposa de Jairo estava muito triste, entristecida em ver a sua filha daquele jeito, chorando e tão doente que não tinha o que fazer. O que eu vou fazer com a minha filha tão doente? Nada tem cura, nada pode curar a minha filha. E o médico falou, não tem solução. A sua filha vai morrer. Não tem solução para ela. Jairo, naquele momento, se viu sem saída. Mas ele lembrou que Jesus estava andando por ali. E ele curava, ele libertava. Era tantos milagres que Jesus estava fazendo. E Jairo, ele teve que desfazer do que ele acreditava. Teve que desfazer do que o meio que ele vivia acreditava. Porque Jairo era uma pessoa influente. E ele era uma pessoa influente nos fariseus, que não criam em Jesus. Então ele teve que se desfazer disso tudo para ir até Jesus. E Jairo foi até Jesus, onde Jesus estava, e pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Mestre, a minha filha está muito doente. Vem até a minha casa. E Jesus foi até a casa de Jairo. Jesus sabia do coração de Jairo. E sabia que Jairo era um daqueles que não acreditava nele. Era um daqueles da sociedade que dizia que os que seguiam Jesus eram loucos, fanáticos. Mas Jairo, na hora da necessidade, na hora que os médicos e a medicina não podiam resolver, a hora que o seu dinheiro não podia resolver, na hora que a sua religiosidade não podia resolver. Quantas pessoas estão na igreja por religiosidade? Julgam o outro, julgam o próximo, acha que não tem perdão para os seus pecados. Mas Jesus veio mostrar o contrário, que tem perdão para os nossos pecados, que tem perdão para as nossas falhas, e Ele ama a todos. Ele veio para salvar a todos. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E Ele vem limpar-nos do nosso pecado e nos dar uma vida transformada. E ele sabia que o coração de Jairo, mesmo que a sociedade, mesmo que o meio que ele vivia, dizia que os fariseus eram santos, que ia para o céu, Jesus sabia que o coração de Jairo precisava de uma transformação, que Jairo precisava de salvação, e a salvação que só Jesus pode dar. A religiosidade de Jairo não salvou a tua filha, não salvou a filha dele. A religiosidade dele estava afastando ele de Jesus. Mas quando ele desfez da sua religiosidade, foi até Jesus e buscou Jesus para estar na tua casa, Jesus chegou até a menina, viu que aquele povo estava na casa de Jairo chorando e chorando e chorando. Ele disse, não chores, a menina só dorme. Muitos começaram a rir e falar, esse homem tá doido, a menina está lá morta. E Jesus mandou que saísse, sabe por quê? Porque quando nós precisamos de um milagre, a primeira coisa que tem que sair é a incredulidade. Como que nós queremos um milagre se dentro da nossa fé, dentro da nossa casa nós não temos fé? Somos incrédulos, nós precisamos crer. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, mas que nós sabemos que existe, que Deus pode fazer milagre.
Então a incredulidade teve que sair de dentro da casa de Jairo. E o Senhor Jesus foi até onde a menina estava, deitada, e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante. E na mesma hora a menina levantou. E o milagre foi feito, o milagre chegou na casa de Jairo. E eu tenho certeza que mesmo que Jairo ainda tivesse um resquício de dúvida que Jesus era o Senhor, naquele momento a vida de Jairo mudou. Ele passou de ser apenas um religioso para ser um seguidor de Jesus, para crer em Jesus. Então hoje eu quero falar para você, talvez você é apenas religioso, vai na igreja por ir, não tem fé, talvez o seu coração encontra a incredulidade, que às vezes ri quando Jesus fala na tua palavra que pode fazer milagres, quando alguém fala para você que Jesus pode curar ainda, que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar e batizar, talvez você tenha um resquício de incredulidade. E sabe que Jesus, ele veio para mudar isso. Jesus, ele entra na nossa vida mostrando que ele nos ama, que ele nos perdoa, que ele tem poder para curar e tem poder para transformar. Então hoje deixe Jesus ir para tua casa com você. Chame Jesus para resolver as suas situações. Talvez a religiosidade tenha afastado seus filhos do caminho do Senhor. Será que é isso que Jesus quer? Apenas a religiosidade? Ou o nosso amor, a nossa fé em Jesus? O que Jesus quer das nossas vidas? Os nossos filhos precisam conhecer Jesus, mas não só de ouvir falar. Eles precisam conhecer Jesus, de andar com Ele. Convide Jesus para estar na tua casa, para que você fale, para que os teus filhos falem. Eu conheço Jesus, mas eu conheço Jesus de experiência própria, de experiência vivida. Eu conheço Jesus porque eu sinto Ele comigo no meu coração, e não só apenas de ouvir falar. Deus abençoe seu dia, espero ter ajudado, e logo mais eu vou tentar compartilhar os moldes com vocês, desses personagens de meio corpo. Vai orando pela tia Débora, e assim que possível eu compartilho o molde com vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, fica com Deus, um grande beijo para todos vocês.